Eu odiei os personagens, mas adorei o suspense, a forma como foi escrito e o plot twist no final. Então, por isso, eu me senti na obrigação de trazer ele aqui pra vocês. Oi, eu sou a Sara e eu trago resenhas de livros e dicas toda semana para ajudar vocês a encontrar a próxima leitura. E se você gosta de suspense, já deixa a tua curtida aqui para mim entender e trazer mais livros como esses aqui para vocês. Hoje a gente vai falar do livro Objetos Cortantes, o primeiro romance da autora que escreveu Garota Exemplar, que tem até filme muito famoso por aí, e esse livro, Objetos Cortantes, já tem uma série também. Como eu não gosto de muita enrolação, então vamos começar a história? A gente vai acompanhar aqui a história da Camille, uma jornalista investigativa que volta para a cidade natal dela para tentar desvendar um crime. A gente descobre que a Camille acabou de sair de um hospital psiquiátrico porque, desde que a irmãzinha dela morreu quando ela era mais nova, ela ficou meio perturbada. Então a gente sabe que ali no passado dela tem algumas coisas que perturbam ela ainda, que ela não gosta muito, e a cidade natal é a personificação de tudo que ela tá tentando fugir. Ela é meio que obrigada pelo chefe dela a voltar para a cidade porque aconteceram alguns crimes, né? Algumas meninas foram encontradas mortas lá de uma forma muito estranha, então o chefe dela sabe que ela é daquela cidade e manda ela para lá, porque é uma cidade pequena que ela conhece muito bem, ela conhece as pessoas que moram lá, então ele acha que ela vai ter chance de trazer uma história bem legal ali pro jornal dele. Quando ela chega na cidade, a gente vê que a Camille ela não precisa lutar só para descobrir quem tá matando essas meninas, mas também ela precisa lutar ali contra as coisas que aconteceram no passado dela. De cara, a gente já vê que a Camille tem um relacionamento péssimo com a mãe dela. E ela tem que voltar ali para dentro da casa da mãe dela, porque ela não tem um orçamento muito grande. Então ela vai passar uns dias ali na casa da mãe. A mãe mora com o padrasto da Camille e uma outra filha, que a Camille não teve muito contato, a Camille praticamente não conhece essa menina, porque quando ela nasceu, a Camille já estava na faculdade e a Camille já não voltava para casa, ela basicamente não conhece a irmã dela. A mãe da Camille é uma pessoa muito rica. Ali naquela cidade, principalmente, ela tem um monopólio. Então, ela é muito rica. Então, ela tem aquele jeitinho, assim, meio nariz em pé, sabe? Fala as coisas de uma forma muito educada. Gosta que tudo seja certinho, perfeito, do jeitinho dela. Já chega perguntando, assim, pra Camille. Ai, quando é que tu vai embora? Não, só pra saber quanto tempo que a gente vai te hospedar aqui na nossa casa. Mas meio que dando a entender, assim, não fica muito tempo na minha casa, hein? Então, a gente já começa a entender um pouquinho ali porque que a Camille não gosta de voltar pra casa. O padrasto da Camille, ele não fede nem cheira. O cara tá ali, tá por tá. Não abre a boca pra nada. E a irmã mais nova dela é um porre, né? Uma criancinha mimada, uma gurezinha, uma adolescente que dentro de casa ela finge que é uma menininha boba, né? Inocente. Na rua ela é a maior piranha de todas. Essa é a realidade. Faz bullying com outras meninas. É horrível. É uma criatura, assim, horrenda. Conforme a Camille vai tentando desvendar aquele crime, ela chega ali na cidade, a primeira coisa que ela tenta entender é se os crimes foram cometidos por alguém da cidade ou se foi alguém de fora que veio cometer esses crimes. Então ela começa a conversar com as pessoas. A gente conhece também um detetive, que ele realmente está responsável pelo caso, o delegado, que, né, ali pela delegacia ele é o responsável, mas o detetive é que está investigando tudo, e a Camille, que é só uma jornalista investigativa. Então ela tenta trabalhar com eles, ela dá algumas informações que ela conseguiu em troca de outras informações que eles tenham e por assim vai. Os crimes têm uma relação muito estranha com o passado da Camille, então é tudo muito interligado, sabe? E ela acredita muito que, na verdade, quem fez tudo aquilo foi uma pessoa ali de dentro, alguém da cidade. Então ela tenta conversar com todo mundo e no que ela vai conversar com as pessoas, ela acaba trazendo trechos lá de quando ela era adolescente. A mesma coisa acontece quando ela vai falar com o detetive. O detetive dá para ela algumas declarações oficiais que ela possa usar no jornal, enquanto ela ajuda o detetive a conhecer essas pessoas da cidade. Então ela conta assim, fulano de tal, no passado fez isso, aquilo outro, ela é assim, assado, conta algumas coisinhas ali que aconteceram no passado de algumas pessoas, e por assim vai. Eu achei que a escrita é uma escrita que deixa a gente incomodado, tá? Deixa a gente desconfortável, faz a gente sair de uma zona de conforto, sabe? Não é uma coisa que a gente quer ler e ao mesmo tempo a gente quer continuar lendo. Aquela questão de ter um crime muito grave que
era feito por um serial killer, né? Porque eram crimes que tinham assinaturas ali. E ao mesmo tempo a gente se vê envolvendo num núcleo muito pequeno ali de pessoas. Há uma sensação de não conseguir acreditar em ninguém, de sentir que todo mundo tem alguma coisa a esconder. A autora, ela joga ali uma pessoa como o possível autor dos crimes. Só que na narrativa a gente vai duvidando de outras pessoas ao mesmo tempo. E a gente também quer entender se foi aquela pessoa, por que ela fez aquilo, o que fez ela chegar naquele ponto. A mãe dela é aquela pessoa egoísta, egocêntrica, que só pensa nela, tudo tem que sair do jeito dela. Ela é uma pessoa, um ser humano realmente detestável. Até as coisas que a gente vai descobrir sobre ela, a gente não consegue gostar dessa mulher. Ao mesmo tempo que a autora tenta nos dar motivos pra gostar, não gostar dela, mas pra gente entender um pouco do lado dela, ela também dá motivos pra gente odiar muito essa mulher. Aquela filha, aquela menina ali, a irmã da Camille, aquela guria nunca me enganou, tá? Porque eu sempre, desde o início, eu peguei um ranço, assim, dela, porque ela age como uma menininha fofinha dentro de casa, ai, que eu sou uma criancinha inocente. Aí na rua tu vê, a guria faz o escambau, trata mal as pessoas. Ela é a líder, ela é a pessoa referência ali que pratica os bullying. Uma personalidade totalmente diferente. Claro que eu sinto aqui que tentaram jogar a culpa também na mãe, tá? Que eu não acho totalmente justo. Acho que assim, tem que segurar a tua responsabilidade. E por último, mas a pior de todas, no meu ponto de vista, tem a Camille. Gente, eu odiei a Camille. A Camille é aquele personagem, assim, meio que burro, faz umas merdas, não segura no peito e tenta jogar a culpa pra todo mundo, menos pra ela. Eu me irritei com a forma que ela passava o tempo inteiro, toda vez que ela mostrava alguma coisa lá na adolescência dela, alguma merda que ela fez, aí ela lá mostrava umas coisas assim que tu pensa, meu Deus, por que tu fez isso, criatura? Aí logo em seguida ela já ia lá e falava um pouco sobre como a mãe dela é um ser humano detestável, que se a mãe dela não fosse daquele jeito, sabe? Dando a entender que se a mãe dela não fosse daquele jeito, a vida dela seria completamente diferente. Mas no fim das contas deu a entender pra mim que ela era, sabe o quê? Uma garotinha mimada que tinha absolutamente tudo. Ela não era só rica, gente, ela era muito rica, ela tinha muito dinheiro. Então ela tinha tudo, ela não passou necessidade pra nada. Todo o mal que aconteceu na vida dela, tirando ali a questão da irmã dela morrer, foi ela que causou nela mesmo. E ela tentava jogar essa responsabilidade somente pros outros, tentava jogar em qualquer pessoa, menos nela. Ela jogava a culpa na cidade, na sociedade, nas pessoas, na mãe, todo mundo, menos ela. Ou quando ela jogava pra ela, como eu disse, ela tentava se fazer de coitada, que ela é só vítima das circunstâncias. E não, pelo amor de Deus, que raiva que me dava daquela menina. Então assim, dito isso, resumindo, o que eu acho? Eu gosto quando eu sinto essas coisas pelos personagens. O que eu odeio é quando o personagem não faz eu sentir nada. Quando eu sinto, assim, total descaso pelo personagem, o livro, pra mim, já tem uma grande chance de ser horrível. Agora, quando eu tenho esses sentimentos de raiva, de ódio, ou de gostar muito, de torcer muito, aí eu sinto que o livro é bom, porque ele fez eu ter um sentimento, fez eu sentir alguma coisa enquanto eu tava lendo. Não sei se essa é a opinião de vocês também, mas eu sinto isso nos livros que eu leio. Eu achei que o plot dava pra entender, eu vi que muitas pessoas disseram que ficou muito óbvio e tudo mais, mas confesso que eu fiquei tão focada ali nos personagens, naquela dinâmica, que eu acabei deixando passar, eu não peguei quem era a pessoa, então pra mim foi uma surpresa boa, assim. Tem um pequeno detalhe que eles citam na decoração da casa que vocês têm que prestar muita atenção, porque isso meio que revela o plot, tá? Claro que eles vão explicar bem o plot, mas esse pequeno detalhe da decoração dá o plot final. Gente, toda a minha opinião aqui é só baseada no livro. Eu não vi a série ainda, então eu não sei se eles, né, tomaram um outro rumo, se deram algum outro sentido pra história, mas eu tô me baseando somente pelo livro. Que daqui a pouco eu tô aqui falando mal de todo mundo e daí eles vão lá e dão uma rendição, né, dão uma história mais bonitinha ali pros personagens e eu fico como a otária aqui falando mal deles. Eu indico muito esse livro pra vocês, tenho certeza que vocês vão gostar, ou alguma coisinha vocês vão sentir. Não vai ser um livro que vocês vão dormir lendo ele, com certeza. Se você gosta desse tipo de livro, não esquece de deixar a curtida aqui pro YouTube te recomendar os próximos. Eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!